Estamos de volta com o programa do servidor, hoje conversando com a professora Rosa. Tudo demanda tempo e ao mesmo tempo é uma engrenagem que não pode parar. Claro. Por exemplo, como fica a questão das direções de escola se não se discute a implantação do projeto de gestão democrática, porque alguns mandatos inclusive terminaram já? Olha, na verdade, recuperando, o ano passado, quando nós tivemos 3 secretários em 2010, né? Tivemos o Valente, depois o Marcelo e, por fim, o Sival Lucas. Quando o Sival assumiu, ele resolveu fazer, cumprir e foi assim, agilizou um processo, tentou agilizar um processo para que houvesse a eleição bem no final do ano. Aí houve toda uma mobilização, o Simpro inclusive recorreu à justiça, entendendo aquele momento, porque a gente também tem uma discussão de limite para envolvimento em questões de direção de escola, entendendo inclusive que do modelo que era, nós discordamos, é muita indicação, é meio que um faz de conta, um arranjo, a gestão compartilhada é um arranjo. Então, naquele momento, ele abriu o processo para que se tivesse eleição em cerca de menos de 200 escolas, né? Se nós temos quase 650, então você tinha menos de 1/3 das escolas que deveria ter o processo, passar pelo processo. Então, toda essa movimentação aí, conseguimos fazer com que não acontecesse. Houve também um acordo na Câmara Legislativa para que ficasse suspensos os artigos da lei que estabeleciam que teria que ter eleição naquele momento. Mas o prazo era 30 de junho, né? Então, como 30 de junho não foi cumprido, não se encaminhou para a Câmara a tempo para ser votado, agora a Justiça já determinou que tenha eleição nessas escolas. Então, já foi publicada uma portaria para que se nomeie os membros da comissão geral dentro da sistemática da gestão compartilhada, que é a lei atual. Que se você não tem uma nova lei, prevalece a existente, né? Então, ela volta com seu poder. Então, hoje está, digamos que em andamento esse processo. Então, nesse número de escolas que terminaram o mandato, obrigatoriamente tem que ter eleição, de algum modelo tem que ter, né? E as demais, que quase maioria, no final desse ano termina também o mandato. E aí tem algumas variações, que nós tivemos dentro da rede momentos diferentes, né? Mas, a grosso modo, é isso. Então, o que se espera é que dê andamento a essa proposta, esse projeto, que o governador mande para a Câmara com urgência e que haja um debate onde houver necessidade, que emendas sejam debatidas, enfim, é preciso abrir essa discussão. Se não há um acordo pleno em tudo, então vamos discutir, vamos ver onde é que tem pontos aí que tá havendo um conflito de interesses e vamos discutir. Agora, até porque em agosto, você não tem tanto tempo, as escolas precisam de tempo para um preparo, para organizar, para mobilizar a comunidade escolar, para que realmente se garanta a participação, porque uma das nossas críticas é exatamente que com a gestão compartilhada, da forma que era, não tinha quórum, então você tinha um processo de eleição que nós tivemos caso aqui de 20 pessoas votando e legitimar um mandato. Então, agora, a gente não pode correr esse risco novamente. O que vocês estão entendendo dessa morosidade? Porque eu me lembro, né, que inclusive a Rejane Pitanga, deputada, ela chamou uma audiência pública. Pô, né, exatamente. Que não tem valor nenhum também, né? Essas audiências são faz de conta. Mas a audiência pública cumpre com o seu papel, que é exatamente você trazer a sociedade para a discussão. Agora, uma audiência lá no Guará, só não cumpre com mas isso. Lá no Guará eles fizeram um monte de audiência pública para definir o plano diretor, quando chegou na Câmara esculhambaram tudo. Alguém escolheu, alguém Não, porque eu particularmente vou ser bem sincero, eu acho que é uma palhaçada a audiência pública, essas que o GDF faz ouvindo a comunidade. É um desrespeito. Não concordo, mas assim, eu acho que é eles não obedecem, é o que se faz, né? Com o Teria que ter poder de lei, pelo menos, né? A audiência pública. Na verdade, isso é o exercício, né, Alfredo? Acho que... Agora, é importante que a gente reforce a nossa preocupação com a gestão democrática e tirar muito desse foco, assim, nesse momento, o debate central, até por uma questão de prazo, são
as direções, eleição para os mandatos de diretores e vice-diretores das escolas. Dessas 200 escolas. Mas, não, assim, de modo geral, eu digo, né, a proposta, porque às vezes a gente reduz muito a discussão da gestão democrática, né? Fica só a impressão assim, só querem votar para escolher o diretor de escola. E não é isso, né? É muito mais que isso. Primeiro que a proposta é de você democratizar o sistema e não só a escola, né? E é você trabalhar principalmente os conselhos. O conselho escolar, ele cumpre com um papel fundamental. Sim. Agora, para isso é preciso que tenha uma gestão democrática, que de fato reconheça o papel do conselho, que traga esse conselho para cumprir com as suas obrigações. E hoje a gente não percebe isso no modelo. Eu acredito, Rose, inclusive, que se nós tivermos a gestão democrática na sua plenitude, nós não precisaremos mais ter as escolas como se fossem presídios, né? Como áreas... Com certeza, influencia em tudo, né? Porque o modelo de gestão influencia em tudo. Porque a comunidade não se sente parte da escola. Quando você tem uma gestão que é aberta, que a escola é aberta, fica disponível à comunidade escolar, é outra relação. Há um sentimento de zelo pela escola. A comunidade se apodera. É a minha escola, exatamente. E da forma que portões fechados, vamos embora e vamos fechar tudo, segunda-feira a gente volta, isso não é o ideal. Temos outro problema sério, que é o Conselho de Educação do Distrito Federal, que as indicações são feitas pelo próprio governo. Hoje você tem, na verdade, um comando no Conselho de Educação por donos de escola. A educação é representada por donos de escolas. Então, a educação pública fica em desvantagem. Nós passamos agora recentemente por um problema que é alunos que passam no vestibular antes de concluir o terceiro ano, né, no meio do ano. O Conselho, ao finalzinho do ano passado, entenderam que esses alunos tinham que cumprir no mínimo 75% da frequência do ano letivo. Ou seja, em julho ninguém cumpriu 75%, né? Porque ninguém começa o ano letivo em dezembro. E aí você vê que por trás disso, que interesse? A justificativa é de que não há maturidade suficiente. Um adolescente, aí eu te pergunto, de julho até dezembro, eu vou amadurecer ao ponto assim de fazer uma diferença que justifique uma ação dessa do Conselho? Né? Então, assim, são questões... E aí, detalhe, para essa mudança não se ouviu. Eu perguntei nas escolas de ensino médio, algum professor, algum coordenador foi chamado, foi consultado para saber o que acham disso, porque eles convivem com os adolescentes dentro da escola, né? Então, quer dizer, tirou a autonomia da escola, a escola não pôde mais certificar esses alunos que passam no vestibular no meio do ano. Conseguimos reverter isso via justiça. Inclusive o Simpro auxiliou nisso, um advogado, doutor Roberto, por iniciativa dele, inclusive, porque não faz parte das obrigações dele de contrato, mas ele fez isso e conseguiu reverter alguns casos. Outros que não tiveram acesso ao Simpro ou que não tiveram condições financeiras para isso, que nem toda família consegue, porque existe uma certa máfia aí também nisso, que nós conseguimos detectar isso, né? Compra de certificados, que acaba que a família fica refém, tem que se render a isso, né? Para não perder a oportunidade. Porque às vezes o aluno... de ter o filho na UNB. O aluno da rede pública com a vaga garantida na UNB, quer dizer, é uma valorização do ensino público, de alunos, na maioria, com dificuldade para pagar um cursinho e tal, de frequentar um cursinho, então é empenho dele, da escola, consegue então esse êxito de passar no vestibular no meio do ano. Então, para mim, esse aluno está mais do que avaliado. E os alunos das escolas particulares podem? Emocionalmente, né? Os alunos das escolas particulares podem? Não, de nenhum pode. De nenhum mais pode. Nenhum pode. O Pedro Ricardo passou no meio do segundo ano, ainda pegou a legislação anterior. Ainda pôde, hoje não. Hoje quem conseguiu foi via justiça. E a justiça tem concedido? Depende, né? De quem analisa. Nem todo juiz pensa da mesma forma. Mas do que eu acompanhei, eu acredito que cerca de 90% foi resultado positivo. Até porque tem um dado aí que às vezes passa meio desapercebido, Rose. O vestibular do meio do ano, ele, até porque não tem não tem cotas do PAS, ele acaba oferecendo um maior número de vagas para disputa. Exatamente. Não vem tanta gente de outros estados, sabe? Então fica uma disputa mais local.
e possibilita. Na verdade, o que as escolas particulares não querem, e acabaram puxando as escolas Perder o aluno. é perder 6 meses E os cursinhos que mensalidade. faturam muito, inclusive com os alunos da rede pública. É por isso que tanta gente odeia o Haddad, né? Porque porque tá facilitando o acesso. Com o Enem, com essas iniciativas dele, Exatamente. ele democratizou. Quer dizer, e tirou das mãos desses, vamos dizer aí, desses mercenários da educação. Na verdade, essa medida é muito para aprender o aluno mesmo por mais 6 meses ou pelos cursinhos. E aí o da rede pública que dificilmente frequenta um cursinho, porque na maioria das vezes não tem mesmo condições, aí consegue passar e outras vezes terminou o segundo grau, ele já tem que, se não vai estudar, tem que ir para o mercado de trabalho. Mercado de trabalho, exatamente. Agora, Rose, educação é uma coisa tão complicada, né? Parece tão simples, mas quando a gente começa a conversar, a gente começa a se dar conta de coisas tão absurdas. Porque a educação permeia todas as ações, não tem jeito, né? Educação, assim, é incrível como as pessoas e os governantes não conseguem, não sei se não entendem. Eu ia te perguntar, será que não conseguem ou não querem? Ou não querem, né? Assim, ou não podem. Isso. Outro dia eu ainda tenho uma entrevista que depois ficou bem assim, que eu falei, alguém precisa levar a educação mais a sério. Sabe, não dá para ficar nessas condições. Isso é de modo geral, e não falo nem só de Brasil, mas assim, tratando da nossa situação, né? Então, sempre que você me convida, eu fico pensando, falei, bom, o que a gente vai tratar? Só que são sempre as mesmas coisas, claro que com algumas novidades, né, alguns ingredientes aí. Como seria bom se fosse possível romper algumas pautas? Exatamente. Eu fico vendo, Alfredo, eu me lembro de quando eu fazia magistério, que tem um certo tempo já isso, né? E a gente debatia essa coisa e a vontade, a crença de que a educação em algum momento será realmente valorizada e vai mudar esse país, vai mudar a vida das pessoas. E aí hoje eu já estou com meus filhos formando e a gente continua no debate. É claro que tem evolução, é claro que tem mudança, com certeza. Agora, mas ainda estamos longe daquilo que é necessário que se faça. Nós estamos chegando no final desse bloco e no próximo bloco, Rose, eu quero, quando nós falamos da questão da escola, da gestão democrática, parte desse processo de gestão democrática é também essa campanha belíssima que o Simpro lançou, né? Quem bate na escola maltrata muita gente, certo? Dessa vez eu acertei o slogan, né? Isso. Certo. Então, na volta do comercial, nós vamos falar dessa questão, do segundo ano, da segunda edição do concurso de redação, para o Simpro mostrando que não fica apenas na questão da discussão e da conversa, mas que vai para ações práticas envolvendo aí alunos e a comunidade escolar, e também um outro detalhe muito importante da conferência de educação que acontece na próxima terça-feira, né? Isso, dia acontece 16, dia 16. Paralisação. Então, sobre isso nós falaremos na volta do intervalo. Antes, lembrando que você nos acompanha sempre no www.debrasilia.com.br e o nosso e-mail, programadosservidor@gmail.com. Brasília!